A paz de Deus com todos, graça e paz, saudações cristãs a todos, né? Eu quero dar início nesse vídeo, primeiramente agradecendo a Deus e também a você que tem se inscrito no meu canal, tem dado a curtida, compartilhado o nosso conteúdo e também comentado aqui nos comentários. Eu não tinha pretensão alguma de dar continuidade nesse trabalho, eu simplesmente ia postar aqui o motivo que me fez sair da Congregação Cristã no Brasil e abandonar o canal. Porém, o Espírito Santo tem me tocado e mostrado os seus sinais, onde muitas pessoas vêm falar comigo, dizendo que graças aos meus vídeos e aos demais evangelistas, eles têm acordado desperto para o Evangelho. De fato, somos como uma ponte. Eu sou muito grato por tudo isso que eu tenho tido a graça de viver. De fato, valeu a pena tudo que eu passei, todos os anos que eu vivi, principalmente para o público da Congregação Cristã no Brasil. Se você já tem despertado, se você já está acordando para as verdades do Evangelho, você já tem motivo suficiente para sair da congregação. Ainda que você tenha milhares de outros motivos. Ah, mas minha família toda está aqui. Ah, mas eu toco, eu tenho um cargo aqui. Ah, mas eu... Enfim, você às vezes tem milhares de motivos para não sair da igreja. Existe um motivo só que já seria o bastante. Se você entendeu o que é evangelho, você vê, você já acordou, o Espírito Santo já te fez entender que nessa igreja não se prega o verdadeiro evangelho. E a única coisa que salva é o evangelho de Cristo Jesus. E se a pessoa que frequenta um determinado local, ela não é exposta ao verdadeiro evangelho, logo ela não é salva. Ela permanece no pecado. Ela permanece filha de Adão, descendente de Adão, morta nas suas más obras, ainda que ela aparenta ter obras boas, ainda que ela aparenta fazer muitas coisas boas, ela ainda assim está morta. Se você já compreendeu isso, isso já deveria ser motivo bastante para você deixar a Congregação Cristã no Brasil ou qualquer outra seita da qual você faça parte. Não sei de onde você é, você que está assistindo esse vídeo. Se você for de outra denominação, meu irmão, saiba que você deve também aplicar esses pontos que eu estou colocando aqui para a tua denominação também. Se você faz parte de um povo que peca em algum desses pontos que eu vou te trazer aqui, acenda um botãozinho de alerta aí. Começa a orar a Deus, começa a ler mais a tua Bíblia. Começa a desconfiar. E medite se você deve mesmo ficar no meio desse povo ou não, tá? Vamos lá. Então, o primeiro ponto, a falta de evangelho. Se você está em uma igreja que prega um falso evangelho, salvação por obras, que as obras serão pesadas na balança, que no último dia todos nós seremos julgados perante Deus e serão pesadas as nossas obras, e dependendo das obras que você tiver, você será salvo ou não. Até as pessoas que não tiveram conhecimento de Cristo Jesus e eles têm as boas obras, essa pessoa vai ser salva. Todo local que ensina que o homem pode alcançar salvação através de fazer uma vida moralmente aceita, de maneira ética, no meio da sociedade, se ele conseguir esconder, vamos supor, ele tem problemas, se essa igreja não mostra quem verdadeiramente Deus é, a santidade de Deus, e que Deus não aceita habitar no meio de pecadores, que Deus não aceita o pecador, que Deus não aceita o pecado, que ele odeia, inclusive, ele tem uma grande ira contra o pecado. Se a igreja não ensina isso, você não deve permanecer no meio dela. Se as pregações, que esse é o segundo ponto agora, eles não são cristocêntricos, as pregações, o ensino dessa igreja, no caso da CCB, nem ensino tem, né? A pregação é aleatória, cada culto que você vai, você é exposto a um ponto da Bíblia diferente, é uma verdadeira salada, para o que você venha a compreender um pouco da Escritura dentro da congregação. De fato é algo que vai levar muitos anos, se é que isso vai acontecer, porque um dia eu fiz um teste. Eu comecei nos meus 10 anos, sendo que desde pequeno eu fui da congregação, né? Então eu posso considerar aí 30 anos de CCB. Eu fiz uma lista, faça você isso. Faça uma lista de todas as palavras que você ouviu dentro da Congregação Cristã no Brasil. Meu irmão, vai dar no máximo 50. Faz isso aí. Começa a listar. No máximo 50 capítulos. Saiba que na Bíblia existem 1180 e poucos capítulos. E você só conhecer 50, será que Deus só ama esses? E essa é outra questão, né? Que eu vou entrar em detalhe também, né? Tudo revelado, né? Deus falando. Então não pode questionar. 1 Coríntios 14, 29 não pode ser aplicado dentro da congregação. Porque como quem prega lá, ele está tomado por Deus, como você vai julgar alguém que é Deus tomando? Como você vai julgar alguém que é boca de Deus, que Deus fala naquela boca?
Aquela pessoa é desligada e de repente ele começa a falar na primeira pessoa. Eu amo a tua alma, eu tô na tua vida. A pregação, ela te enaltece, né? Ela coloca você como a menina dos olhos de Deus. Olha, você faz algumas coisas erradas, mas eu sei que você é sincero. Sabe aquela pregação falsa? Meu irmão, já desconfie. Como que você pode amar tanto é que faz bem, né? De fato é uma delícia ouvir que alguém te ama, ouvir que ele é por você. Imagina, você faz tudo errado. Você no teu emprego dá todos os motivos pro teu patrão te odiar. E aí a palavra lá vem, não, eu vou te colocar no lugar dele, aquele que te humilhou e tal. Meu irmão, essa pregação onde você é o centro das atenções, o mundo gira em torno de você, é um Deus escravo, né? É um Deus servo, um Deus dependente, um Deus mendigo. Um Deus que clama pela tua presença ali na igreja. Meu irmão, acorda, acorda, isso não tem como ser Deus. Uma pregação que te incite à vingança, que te coloque contrário ao teu inimigo e não faça você amar o teu inimigo. Meu irmão, essa igreja não é bíblica, é uma igreja satânica, maligna, das trevas. E, não, irmão, mas é um caso ou outro que acontece. Tá, mas quando acontece esse caso? É sentada essa pessoa é arrancada dali? Não, ela permanece lá. Olha que perigo, olha que problemática é essa igreja. A heresia não é combatida. Eles são ungidos de Deus, eles foram colocados por Deus, né? Porque eles são, é revelado para colocar o irmão. Irmão, eu falo isso, alguém se revolta, esse irmão queria ministério. Eu fui do ministério, eu atendi por 2 anos os cultos de jovens, eu sei o que é ser esse escolhido. Irmão, quando eu estava para sair da congregação, eu recebi uma ligação aonde eu ouvi na outra linha o ancião falar que praticamente eu ia ser colocado como ancião se eu permanecesse firme ali, pela mente aberta da qual eu possuía. Porque ele era um dos poucos que estavam lutando ali dentro. Porém, ele é outro que não acordou, meu irmão. Se eu ficasse lá, ia ficar por glória. Nada é motivo para você ficar, se não tem o evangelho. E esse segundo ponto aqui, a pregação é antropocêntrica. Ela coloca o homem no centro. Cristo é deixado de lado, ele é figurante. Você não aprende a ser como Jesus, a imitá-lo, a viver uma vida como Jesus viveu. Meu irmão, sai fora disso aí. Isso não é para você. Você está numa seita, você está numa igreja tóxica, perigosa. Vamos lá para o terceiro ponto. A Bíblia não é autoridade máxima ali dentro. A revelação de fulano é maior do que a Bíblia. Assim como nós vemos, né, em várias outras seitas aí também, não vou ficar nomeando elas porque são muitas. Eu vou dar exemplo de algumas. Testemunho de Jeová, os Mormons, né, que são a igreja lá do Santo dos Últimos Dias, a Adventista do 7º dia, que eles falam que eles são remanescentes, porque eles guardam sábado, os demais todos. Então eles acrescentam coisas. Existem algumas mais veladas, no caso da Adventista, ela é bem maquiada, quase você não percebe que ela é uma seita. E existem as mais hard mesmo, né? Aquelas que você olha e fala, pô, isso é uma seitona mesmo, né? Que é o caso dos Mormons, que é o caso da CCB, que é o caso da Testemunho de Jeová. Mas, irmão, saiba que se a Bíblia não é autoridade máxima aí dentro, se a Bíblia é deixada de lado, não estudam a Bíblia, estudar inclusive é pecado, é mal visto. Não, mas tem um irmão lá que incita a leitura, tudo bem, mas eles não promovem um estudo sistemático onde o homem está ali na frente, inspirado por Deus, né, óbvio, porque ele estudou, ele se dedicou, ele vive uma vida santa em oração, consagração, e ele vai de Gênesis a Apocalipse, não dando ênfase só a 50 capítulos, mas ele vai nos 1.100 e poucos capítulos da Bíblia. E ele ensina o povo. Quer dizer que para entrar no céu tem que conhecer toda a Bíblia. Meu irmão, pelo menos a história de Jesus Cristo. Pelo menos o Novo Testamento. Você tem que conhecer profundamente, você tem que estar meditando. Pelo menos numa igreja bíblica, você vai, ao longo de 1 ano, 2 anos, ter lido o Novo Testamento pelo menos umas 2 vezes. Quarto ponto. Exclusivismo. É uma igreja soberba. Eles se separam dos demais. Só há salvação aqui dentro. Quinto ponto, é um local recheado de heresia e jargões, aonde, eu vou dar o exemplo na congregação cristã no Brasil, que é da qual eu fiz parte. Nós somos a graça, ou seja, o favor de Cristo na cruz, o que Cristo fez na cruz, claro, não. A congregação, o nosso CNPJ, o nosso grupo é a graça. A salvação é somente pela graça? Sim, é somente estando na congregação que é a graça. Você está entendendo? Olha isso, que absurdo, meu Deus do céu. Não, mas veio um ensinamento agora esse ano. Agora só. No último ano aí, veio um ensinamento, tudo bem. Mas o que está sendo feito a respeito?
Os próprios anciãos que fizeram esse ensinamento não entendem ele e continuam pregando. Aqui é o caminho santo que leva para o céu, ou seja, o caminho que é Cristo Jesus, é o único caminho. Não, não, não. O caminho é a CCB. Nós somos a obra de Deus. Quando perguntaram para Jesus, qual é a obra de Deus para que a façamos? Que creais naquele que Deus enviou. É a resposta dele. Vá na Bíblia. Eu coloquei o verso aí. Meu irmão, para pensar. Não é combatido isso aí. Não existe um trabalho árduo de arrancar esses jargões no meio da boca do povo, porque eles já se sentem os maiorais. O batismo deles é o único que salva. Né? Tem até ensinamento, vou colocar aí. O nosso batismo, só os que se batizam aqui dentro são nossos irmãos. Deus revelou isso para nós. Deus falou para nós que só aceita como irmão aqueles que são do meio de vocês, aqueles que se batizaram no batismo de vocês. Gente, está recheado de heresia. Presta atenção nisso. Como que você não está enxergando? Você prefere ficar com o contraditório, com o Espírito Santo, que uma hora revela uma coisa, de repente revela outra, de repente fala que o pecado de morte é uma coisa, e quem pregar contra isso vai ser sentado ou vai ser repreendido, vai ter que se humilhar diante da Irmandade, e agora fala que não, o pecado de morte não é mais, mas não coloca isso, eles não têm como colocar isso escrito mais, não tem como, porque foram tantos anos dizendo que Deus revelou isso para eles. Meu irmão, isso e entre outras coisas, eu ficaria aqui horas falando com você sobre isso aí, eu não quero me estender demais nesse vídeo. Mas vamos lá, para o 6º ponto. Atam fardos pesados no povo que nem mesmo eles carregam. É o que os fariseus faziam. Para os filhos dele, para a família, né, do ancião, do ministro, a coisa é diferente. Às vezes o cara tá lá barbudinho, às vezes frequenta até um barzinho. Não, tá tudo bem, não tem problema. Agora, se é o filho do outro fulano, se é de alguém irrelevante dentro da igreja, pronto. É 2 pesos e 2 medidas. A coisa não funciona. Um separou, perdeu a liberdade. Mas é filho do ancião. Então tem cargo na igreja. Você está entendendo? São coisas que eles atam fardos pesados. Dentro da palavra de Deus, não existe essa ordenança de barba. Não, mas aqui para pregar tem que ter barba. Não existe a coisa de vestir terno e gravata. Não, mas aqui para pregar tem que ter terno e gravata. Aqui para tocar hino, aqui para cultuar a Deus. Eles começam a criar um monte de coisas. Eles vão criando fardos e vai pesando a costa, o lombo dos fiéis. O povo vai ficando infrutífero, porque só o fulano pode fazer isso, pode fazer aquilo. 7º ponto. Uma igreja que não possui pastor, obreiro, presbítero, cooperador, ancião, chame como você preferir. Mas ele não atende os atributos que estão lá. Em 1 Timóteo 3, se ele não está de acordo com aquilo, se ele não é apto para ensinar, faz uma pesquisa aí. Com o teu cooperador, com o teu ancião. Quantos dias? Dos 31, eu já fiz esse teste. Quando eu estava no ministério, 21 dias no meu caso, que era só auxiliar de cooperador de jovens, 21 dias dos 31 eu tinha que estar na igreja. Eu tinha que deixar minha família, porque na maioria deles eu não poderia levar meus filhos, a minha esposa, para estar na igreja. E você não vai gastar ali 1 hora, você vai gastar no mínimo umas 3 horas. Mas é 1h30 de culto, tudo bem, mas se você não chegar bem cedo, e se você não for o último a sair, você não está dando um bom exemplo para a Irmandade. Então tá bom. Então, presta atenção, uma igreja que não tem pastor, irmão. O homem que está lá, ele é colocado sem ter um pingo de conhecimento da palavra de Deus. Irmão, tem uma coisa errada, acorda. Eles falam pro cara ir vazio lá e pregar o que vier na cabeça dele. Meu Deus do céu, olha isso, começa a prestar atenção. Você tá entendendo? Esses 7 pontos aqui, meu irmão, já são bastante, não é não? Você não acha isso? Eu até acrescentaria ao primeiro ponto lá, um adendo, sobre eles combatem ainda a pregação do evangelho, porque rádio é proibido, TV é proibido. Hoje eles estão fazendo aí os cultos online. Era do demônio, todo o tempo foi, agora não. E eles ainda dizem que o povo dizia que era do demônio. Meu irmão, se você fosse no ministério, você tivesse uma televisão, você era sentado. Você perderia o teu ministério por ter uma televisão dentro da tua casa. Olha, se depois de você ter escutado, permanecido até aqui, após esses 7 pontos que eu listei aqui, e você ainda quiser a congregação, boa sorte, meu amigo. Nos vemos lá, diante do trono de Deus. Mas saiba que se o poder do Espírito Santo te tocar, e você for encorajado a tomar essa decisão, é porque o teu nome verdadeiramente está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. É porque, de fato, você é um eleito de Deus. Um escolhido dele. Tá, irmão, mas eu vou sair da congregação, vou ir para onde? O Espírito Santo vai te guiar. Pegue todos esses pontos que eu listei aqui e faz o inverso. Seja um bom bereano.
vá frequentar as denominações evangélicas e abra a tua Bíblia. Leva um material de estudo lá, leva um papel e começa a anotar tudo, o que é pregado e ensinado lá dentro. E aí você vai e conflita, porque não adianta, às vezes você vai pegar o credo da igreja e é igual a CCB. No papel, aqueles 12 pontos de doutrina é até maquiado, né? Tirando aquela coisa ali de contém a palavra de Deus, ou aquela questão lá de Cristo, né? Não ser mais uma pessoa distinta. Essas interpretações, essa quarta pessoa da Trindade, essas ideias malucas que tem ali, mas é bastante velado. É no dia a dia, é frequentando a igreja. Se você vê o fruto do Espírito nas pessoas, frequente uma igreja como um bom bereano. E eu tenho certeza, aquele que começou a boa obra em você, ele vai concluir. Ele vai te guiar até um local adequado. Mas você não pode permanecer na seita. Qualquer igrejinha aí que fale de Jesus Cristo é melhor do que uma seita. Não estou dizendo para você ir para lá. Mas às vezes a igreja ela tem vários defeitos, vários problemas. Eu quero dizer, erro interpretativo. Ah, eles interpretaram tal passagem de uma maneira meio equivocada. Mas isso não é heresia? Isso não tem nada a ver com a salvação? Isso não muda em nada o fato da pessoa ser salva ou não? Porque esse ponto não é salvífico. A salvação somente pela graça já é um ótimo ponto, já é algo muito bom. E aí, com o tempo, você vai acordando, você vai despertando, você vai aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. E quem sabe, se você está numa cidade onde você alega não ter uma igreja bíblica, seja esse homem propagador dessa igreja bíblica. Então, vou encerrar esse vídeo aqui. Eu espero que o Espírito Santo ele te dê forças para poder, de fato, tomar essa decisão tão difícil, eu sei que é. Mas o Espírito Santo é poderoso, Deus é maravilhoso, e Ele nos concede graça através de Cristo Jesus. E que Deus te conceda graça, misericórdia e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.